Quando ele olhava, ele falou assim pra mim: é o seu espírito, ele veio te buscar. E ele começava a atravessar as paredes, mas naquele momento eu já começava a sentir a ânsia da morte. Eu acabei de morrer. Vai amanhecer, todo mundo vai perceber que eu estou morta. Conforta todo mundo pra mim, mãe, por favor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu quero contar um dos testemunhos que Deus tem feito na minha vida. Na verdade, eu quero transformar num quadro, porque eu tenho alguns testemunhos que aconteceram comigo e eu quero estar assim dividindo aqui com vocês. Aí vocês comentam aqui embaixo se vocês já passaram por algo parecido, se já aconteceu alguma coisa similar com você na sua vida. E eu quero contar para vocês o testemunho da minha vida espiritual, da minha vida com Deus. Foi uma experiência que eu tive com o Senhor quando eu tinha 18 anos. Eu não sei se eu posso dizer que foi uma experiência quase morte. Eu só quero dividir com vocês essa experiência que eu tive com Deus, que fui eu que passei, não foi história de ninguém, ninguém veio me contar, não. Eu passei por isso e fortaleceu muito, muito a minha fé, a minha vida com Deus. E eu creio que também pode edificar a sua também, tá bom? Então, gente, para começar é assim. Primeira coisa, eu sou evangélica desde nascida. Sempre congreguei na igreja junto com meus pais, com meus irmãos, aquela frequência nos cultos. Nunca tive problema, nunca quis me desviar. Até que, com meus 18 anos, eu já tinha casado, eu falei, quer saber? Tô cansada dessa vida, vou sair da igreja, vou começar a fazer as coisas do meu jeito. Eu acho que não tem necessidade de tudo isso que eu aprendi. Eu não comentei com o pastor, não comentei com meu esposo, com meus familiares, com ninguém. Mas era uma coisa que já estava no meu coração, eu já tinha decidido, eu vou me desviar da igreja. Aí, gente, o que aconteceu? Passado alguns dias, eu creio que foi assim, pouquíssimos dias, sabe? Talvez até na mesma semana, eu não me lembro agora. Eu fiquei doente. Mas assim, foi uma virose simples. Porém, eu fiquei com muita fraqueza no corpo, eu comecei a ter bastante ânsia, vomitar bastante. E aí eu fiquei de cama durante todo aquele dia. Eu lembro que eu nem cheguei a ir no hospital, porque eu não vi que tinha necessidade, né? E aí, quando foi à noite, meu esposo chegou do trabalho. Aí eu me levantei e fui abrir a porta para ele. Depois que ele entrou dentro de casa, que ele veio me cumprimentar, quando ele me abraçou, eu desmaiei no colo dele. Desmaiei assim nos braços dele. Aí, como eu já estava assim com ele me pegou, me levou até a cama, rapidinho eu despertei, foi coisa assim muito rápida, eu creio que caiu minha pressão, alguma coisa assim, sei lá. Depois que eu deitei na cama, ele ficou por alguns minutos ali do meu lado, a gente conversou por pouco tempo, e eu falei pra ele, olha, põe um balde aqui do meu lado, vai que de madrugada eu sinta algum mal-estar, né, queira usar o balde, ele já tá aqui do meu lado, e eu vou tentar dormir, já tomei toda a medicação, tô me sentindo um pouco melhor, mas eu vou dormir porque eu tenho certeza que amanhã cedo eu vou estar bem melhor. E dormi. Durante aquela madrugada, eu tive um sonho. No sonho, eu acordava, eu estava deitada na cama, na mesma posição que eu estava. No sonho, o meu esposo estava sentado na cama, na mesma posição que ele estava. E no sonho eu também via o balde que a gente tinha colocado, caso eu precisasse, o balde já estava ali. Então, assim, no meu sonho eu vi exatamente a cena do que tinha acontecido poucas horas atrás, antes de eu dormir. E no sonho a gente ficava ali conversando, eu ainda estava doente, me recuperando. De repente alguém batia na porta. Aí eu falei pra ele, nossa, que estranho, já é madrugada, quem que tá na porta? Só mora nós dois aqui? Quem que chegou? E ele olhava para a porta. Quando ele olhava, ele falou assim para mim, é o seu espírito, ele veio te buscar. Quando meu esposo falava isso, eu conseguia ver através das paredes a porta da minha casa e era eu na porta, era o meu espírito na porta. E ele começava a atravessar as paredes e vinha ao meu encontro. Gente, eu ficava tão apavorada, eu começava a gritar, eu começava a chorar. Eu entrava em desespero, eu começava a me bater. Mas naquele momento eu já começava a sentir a ânsia da morte. Eu não sei se outras pessoas já tiveram experiência assim, mas é uma coisa horrível. É um negócio que vai entrando assim dentro de você.
Você vai sentindo um gelo, um desespero e não tem quem te socorra, não tem quem te ajude, não tem ninguém ali por você. É só você, aquela situação e Deus, sabe? E eu lembro que eu ficava muito apavorada, muito desesperada, mas não tinha jeito. Aquela coisa ia deitando por cima de mim e eu já não tinha mais o que fazer. Aí olha só, gente, essa primeira parte do sonho acabou. Automaticamente eu já mudava de cena no meu sonho. Nessa segunda parte eu já estava dentro da igreja, eu lembro que a igreja estava lotada, tinha muitas pessoas e estava tendo um culto ali normalmente. De repente, as luzes se apagavam e todo mundo sumia da igreja e só ficava eu ali exclusivamente no escuro, sozinha dentro da igreja. Quando de repente aparecia na minha frente um ser todo de preto, capuz preto e cabeça baixa. E eu ficava muito assustada, eu ficava apavorada com aquela cena. E ele olhava assim pra mim e ele falava, eu vim te buscar. E, gente, eu sabia que aquilo não era coisa boa, porque eu sentia um desespero, uma agonia muito grande. E eu começava a chorar, eu ficava muito desesperada, só que eu tava ali sozinha, não tinha ninguém por mim. E eu chorava muito, 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 muito. De repente, um flash de luz bem forte iluminou aquele ser na minha frente. E aquele ser olhou assim pro céu, balançou a cabeça, como se ele estivesse ouvindo, conversando com alguém, mas eu não ouvia nada. Aí aquele ser olhava pra mim e falava, olha, ele tá te dando uma segunda chance. E aí o meu sonho acabou, gente. Quando o meu sonho acabou, eu estava na cama, com o balde, sozinha, era por volta de 5h30 da manhã, meu esposo já tinha saído para trabalhar, eu estava ali na minha casa, sozinha, sem ninguém, morrendo de medo, porque, gente, foi muito real. Foi muito real. Eu me tremia inteira, eu estava toda suada, eu estava apavorada, desesperada e sozinha. Mas aí eu pensava, graças a Deus que foi só um sonho, eu preciso chamar alguém, eu preciso falar com alguém. Só que 5h30 da manhã ainda estava à noite, eu não podia sair sozinha na rua. E naquela época eu não tinha celular. Aí eu pensei, eu vou esperar clarear, assim que clarear eu vou correndo para casa da minha mãe. Gente, foi uma questão assim de 1 hora mais ou menos, por volta de 6h30, já estava claro. Eu me arrumei rapidinho e já fui correndo para casa da minha mãe. O caminho lá não era tão perto, era uma questão assim de uns 20 minutos de caminhada, mas para mim parecia uma eternidade, porque eu tava tão apavorada, olha, eu fico vermelha só de lembrar, sabe? Porque foi muito forte. E aí eu fui no caminho, andando rapidinho, em direção à casa da minha mãe. Quando eu estou indo, eu vejo o carro da minha mãe vindo na maior velocidade do lado contrário. Eu tava indo para casa dela e ela tava indo para minha casa. Ela tava tão rápido que ela não me viu. Aí eu gritei, acenei. Aí ela parou o carro, deu meia volta. Ela parou o carro do meu lado, abriu a janela e falou, Amanda, entra aqui urgente que eu preciso falar com você. Eu tive um sonho com você. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu preciso falar com a senhora também. Eu tive um sonho comigo também. Quando eu entrei no carro, ela começou a me contar. Ela falou assim, Amanda, era por volta de 5h30, mais ou menos, da manhã. 5h30 da manhã. Eu já estava acordada, estava deitada na minha cama. De repente, o seu espírito entrou no meu quarto. E o seu espírito falou assim para mim, mãe, eu acabei de morrer. Vai amanhecer, todo mundo vai perceber que eu estou morta. Conforta todo mundo para mim, mãe, por favor. Na mesma hora que eu estava naquela agonia, que aquilo não foi um sonho, gente, aquilo foi muito real. Foi no mesmo momento, o meu espírito foi até a casa da minha mãe. Então por isso que eu falei pra vocês desde o começo, eu não sei se eu posso chamar como experiência quase morte, eu não sei se eu posso chamar como uma experiência espiritual, chamem como quiser. Eu chamo como uma experiência que eu tive com Deus. De fato, isso aconteceu comigo. Aí quando minha mãe terminou de contar o sonho dela, eu comecei a chorar muito. Na verdade, eu já estava chorando antes, aí que eu desabei de vez, né? Aí eu contei pra minha mãe o sonho que eu tinha acabado de ter.
Ela começou a chorar bastante, ela me abraçou ali dentro do carro, ela falou, vamos para casa, eu vou fazer um chá para você, você se acalma, a gente vai fazer uma oração e vai dar tudo certo. Porque, gente, eu tava muito assustada, eu estava em choque, aquilo não foi coincidência. Na mesma hora que aquilo estava acontecendo comigo, a minha mãe teve essa experiência na casa dela. Eu na minha casa, ela na casa dela. Então, por isso que eu falei desde o início, eu não estou aqui para amedrontar ninguém, eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para falar de religião ou de placa de igreja. Eu só estou aqui para dividir com vocês esse primeiro testemunho, porque assim, depois de tudo isso que aconteceu comigo, eu entendi que aquela minha decisão de sair da igreja seria a pior decisão que eu ia tomar na minha vida. Ela ia me trazer não só uma morte espiritual, fisicamente eu ia perder a minha alma, eu ia perder a minha vida. Eu senti uma agonia, um desespero, uma coisa horrível, horrível, a agonia da morte, sabe? Então, depois de toda essa experiência que eu tive com Deus, eu falei, Senhor, me perdoa pela minha decisão errada que eu tinha tomado, de querer me desviar, de querer sair da igreja. Eu me apeguei ainda mais com Deus, né? Comecei a orar ainda mais, buscar ainda mais a presença de Deus, porque assim, eu sei que existem dois tipos de pessoas, aquelas que saem e fica por isso mesmo, e existem aquelas que saem e Deus não permite que aquela alma se perca. Automaticamente, imediatamente, muito rápido, uma tragédia, alguma coisa acontece. E eu tenho certeza que comigo seria essa segunda opção, gente, porque eu tenho certeza absoluta que naquela madrugada eu iria morrer. Eu iria, assim, partir dessa vida para outra e o pior, sem salvação. Aí eu entendi o quê? Que eu me virando as costas para Deus, saindo da igreja, Deus simplesmente permitiria que a minha alma fosse levada. Deus me mostrou que eu não tinha uma segunda opção. Ele me mostrou que eu vim para esse mundo simplesmente para servir, a minha vida para ser luz para as pessoas e para mim estar na presença de Deus, na casa de Deus, sempre. Eu não tenho uma segunda opção. E eu reforço aqui que eu não sou perfeita, nunca serei, né? Acredito que ninguém na Terra é, né? Então eu falo, gente, eu não saio dos caminhos do Senhor, mesmo com todas as minhas falhas, todas as minhas fraquezas, todos os meus pecados. Todos os dias eu erro, todos os dias eu me arrependo por esses erros e todos os dias eu tento ser melhor. Porque eu sei que essa é a única opção que eu tenho, não só eu, como essa humanidade, né? Mas infelizmente algumas pessoas ainda não perceberam isso. Então todos os dias eu tenho o hábito de orar ao acordar, agradecer a Deus pela madrugada abençoada que Ele deu. Eu oro antes das minhas refeições, eu oro antes de dormir. Às vezes eu estou assim, lavando louça, estou orando. Não quer dizer que você está ajoelhada, falando alto para todo mundo escutar. Não, em pensamento ali, ou trabalhando. Eu busco fazer os meus momentos de devocional, que tem me ajudado bastante. Medito um pouquinho na palavra de Deus. Coloco um louvor no fone para não acordar a casa inteira, né? E fico ali me conectando, já em oração, entregando o meu dia, a minha vida nas mãos do Senhor. É o único caminho que a gente não tem uma outra opção a não ser ter uma vida com Deus. Às vezes as pessoas até podem olhar, julgar, condenar, né, apontar, mas no seu íntimo é só você e Deus, entendeu? O seu coração, os seus pensamentos, só o Senhor conhece. Então, mesmo que te julguem, que falem, que critiquem, tenta todos os dias, assim como eu, fazer o melhor, né? Então é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem principal aqui nesse vídeo, que é: cuide da sua vida cotidiana, problemas que a gente tem mesmo, cuide da sua saúde, mas principalmente cuide da sua alma, da sua vida com Deus. Tire uns minutinhos para ficar ali entre você e Deus. E eu repito, não é para ser perfeita, não é para ser melhor, é para alimentar a sua alma e o seu espírito, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já teve experiências assim como essa e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!